Mas você precisava que o mercado imobiliário desenvolvesse produtos que atendessem também essa demanda. Como é que você vê esse cenário e você tem medo de chegar no Brasil? A gente tem que errar, se a gente não errar, significa que a gente não está tentando coisa nova. Que verdade do mercado imobiliário que está dada e está posta aí e que vale a pena a gente repensar um pouco. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rethink Talks, o podcast que repensa, explora oportunidades e debate o futuro do mercado imobiliário. E eu sempre tento trazer aqui algum convidado que possa ajudar a gente a pensar novas formas do mercado imobiliário. E uma delas é a locação flexível, que cada vez mais está alinhado com a demanda do novo consumidor, com a demanda da sociedade brasileira e mundial como um todo. E para isso, ninguém melhor do que o Alan Stockfish, que é fundador e CEO da Charlie, uma das PropTechs mais inovadoras do país e que tem deixado sua marca aí de maneira muito sólida. Alan, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você sempre frequenta muito as reuniões do GRI Instituto e eu estava tomando um café com você, tivemos um papo muito legal. Eu falei, Alan, podemos gravar um pouco essa conversa? E você se dispôs a estar aqui com a gente e é um prazer ter você aqui. Obrigado, o prazer é meu. É uma honra estar aqui conversando com você. Sempre tivemos ótimas conversas. Acho que vai ser um espaço bacana para a gente se aprofundar em vários aspectos. Acho que é um mercado que está se transformando bastante. O que eu puder contribuir aí na discussão e no desenvolvimento do setor vai ser um prazer. Maravilha, maravilha. Acho que antes de a gente começar, a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui com certeza já ficaram hospedadas com vocês em algum momento. Eu mesmo sou cliente de vocês, tenho muitos amigos que já utilizaram os serviços da Charlie, mas para quem não conhece, esse podcast vai para todo o Brasil. É, explica um pouco de maneira simples qual é o business da Charlie. Então, legal. Deixa eu uma pergunta. O Charlie é uma PropTech, né? A PropTech é uma gestora de propriedades. Então, a gente administra unidades para uma exploração para alocação, né? O que a gente chama dessa locação flexível. Então, na prática, a gente administra para terceiros, né? São investidores imobiliários, as suas unidades. A gente cuida de toda a dor da operação do dia a dia, tentando otimizar o resultado para esse investidor e, ao mesmo tempo, para esse inquilino, para esse hóspede, entregar uma experiência fluida, sem fricção e de qualidade. Legal, perfeito. E agora, como eu sempre tento fazer no começo das conversas, para as pessoas te conhecerem também, quem é o Alan, né? Eu sei que você é formado em engenharia de produção pela USP, trabalhou no Pátria, vem do mercado financeiro também. Quem é você? Como é que você se apresentaria? Então, bacana. Bom, eu nunca imaginei que estaria hoje dentro do mercado imobiliário, isso é bem interessante, né? Eu estava indo para uma carreira, acho, indo um pouco mais técnica e também vislumbrando até trabalhar no mercado financeiro. Então, até por isso que eu acabei escolhendo engenharia de produção, sabia que era um dos caminhos para chegar nesse mundo. E aí tive algumas experiências em consultorias e também no Pátria, na área de Private Equity. Mas quando eu tive essa experiência no Private Equity, que ele é mercado financeiro, mas ao mesmo tempo você fala muito com a economia real, Real. né? E lá a experiência de você estar junto com o empreendedor, entrar nas investidas, entender o negócio, para mim foi algo que despertou bastante essa vontade de realmente empreender, né? Então, há bastante tempo eu pensava, ok, para onde eu posso ir, quais são as oportunidades, e aí um pouco da minha experiência pessoal de morar fora, ver como que é alugar um imóvel fora, assim que eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, acho que tem alguma coisa legal que dá para a gente tentar, né, trazer para cá, Legal. tropicalizar e desenvolver. Então, eu nunca imaginei que hoje estaria nesse mundo, mas são incríveis as oportunidades e acabou fazendo bastante sentido na minha trajetória. Muito legal. É interessante que o Charlie nasce final de 2020, 21, né? Que começa ali.
no meio da pandemia, naquele furacão ali. Conta um pouco desse começo, das dificuldades, desafios ali. Como que você pôs isso em pé? É, foi bastante desafiador, né? A gente fundou a empresa em junho de 2020, mas a gente já estudava esse mercado há bastante tempo. Então, eu, resolvi empreender junto com o Flávio, meu sócio, bastante tempo antes de fundar o Charlie. Então, desenvolvemos vários negócios dentro do mercado imobiliário em segmentos distintos. Então, primeiro uma plataforma de locação, depois desenvolvemos um dos primeiros hostels, de São Paulo, depois fomos para o modelo de co-living, depois a parte hotel. Então, tivemos a oportunidade de entender com uma certa profundidade vários segmentos dentro do mercado. E a gente já acompanhava essa transformação, né, nesse mundo da locação e também que a gente fala muito de hospitalidade também, né, porque tem as locações mais Claro. curtas. E a gente via bastante isso acontecer lá fora, né, com plataformas digitais crescendo bastante, operadores de locação também se Uhum. desenvolvendo. E a gente sentia que era natural que de alguma forma isso Chegasse pudesse aqui chegar também. aqui, né? Então a gente já estudava isso há bastante tempo. Aí, 2017, 2018, a gente já estava se aprofundando bem, mas a gente ainda estava entendendo um pouco a maturidade do mercado imobiliário para esse tipo de produto. Porque não adiantava só a gente falar, legal, tem uma oportunidade, tem uma demanda interessante de inquilinos buscando esse Uhum. tipo de solução, mas você precisava que o mercado imobiliário desenvolvesse produtos que atendessem também essa demanda. Isso começou a ganhar mais força, né, nessa época aí, 2019 e 20, né, com as incorporadoras, né, principalmente aqui em São Paulo, desenvolvendo muito produto com esse viés de investimento, né. Então, e aí, de repente, a gente montou o Charlie, né, estruturamos e veio a pandemia. Como a gente tinha uma certa, né, na nossa visão, era um negócio que não tinha muita volta, né? Então, era um segmento que, por mais que pudesse, né, sofrer um pouco durante determinado período, claro que a gente não sabia a duração da pandemia, mas a gente tinha uma clareza muito grande que esse era o futuro. Uhum. Então, a gente não estava muito preocupado com a sustentabilidade desse tipo de modelo de negócio, mas a gente ficava atento um pouco a essas mudanças, o que a pandemia poderia contribuir ou não nesse sentido, né? Apesar de todo mundo sabe que foi péssimo para todo mundo. Mas a pandemia, ela acabou trazendo, né, e acho que potencializando algumas coisas que, de alguma forma, contribuíram para esse desenvolvimento Se desse segmento. encaixaram, é. Então acho que naturalmente já iria crescer o setor, né, mas a pandemia ela trouxe uma mudança de comportamento, né, de mobilidade das pessoas, essa mistura do presencial com o remoto, mudou bastante a dinâmica das empresas e dos Favoreceu de certa colaboradores forma, e né? acabou favorecendo um pouco Legal. essa flexibilidade, que é o que a Muito gente tanto bom. fala. Então, a flexibilidade passou a ser um ponto super importante dentro do segmento, então acabou catapultando. Legal. Na época, a gente não tinha, a operação nossa ainda estava começando, então a gente está muito mais focado no desenvolvimento do negócio, a gente não sofreu do ponto de vista de a ocupação das unidades, porque ainda Era a gente estava incipiente. começando. Legal. Interessante. Eu quero destacar essa parte que você colocou logo no início da sua fala, que hoje quem olha o Charlie da forma como é um dos líderes de mercado aí. Depois você vai falar um pouco dos números para a gente ter uma noção, mas eu sei que se não for o maior, é um dos maiores no mercado. E só que aquela ideia que o que hoje parece pronta e acabada, ela veio de teste, lança uma coisa, faz outro produto, faz de novo, né? E às vezes dentro do mercado imobiliário, quando as pessoas tentam inovar e pensar diferente, a impressão que dá é que se não deu certo aquilo, para, né? Mas na verdade é errar rápido, corrigir rápido, entender o que estava dando errado para você poder ir ajustando até chegar no modelo. E eu tenho certeza que até hoje, dentro do Charlie, vocês continuam nesse processo, correto? Isso é constante, não tem como escapar disso. A gente tem que errar, se a gente não errar, significa que a gente não está Uhum. tentando coisa nova. E
é um segmento novo, né? Então tem muita coisa que a gente não sabe e vai Tem que descobrindo, experimentando. desbravando, tem que Perfeito. experimentar. A gente começou, uma das teses nossas, que no final, né, um teste nosso inicial, que era saber se esse é um tipo de solução que a gente entregava, que para as incorporadoras agregavam valor, Uhum. né? Então isso foi um teste para a gente super importante e se provou ser uma avenida de crescimento para o nosso negócio, né? Que hoje a gente tem dois formatos de operação, né, Uhum. de forma simplificada. Um para investidores institucionais, fundos, né, investidores que sejam family offices, por exemplo, que a gente opera Uhum. para eles, mas a gente também opera para aquele investidor individual através dessa parceria com as incorporadoras. Então, logo no início do Charlie, a gente quis já provar essa tese e foi uma das que se provou aí E bem vencedoras. estratégicas. Exatamente. Só para, de maneira muito simples, se eu entendi corretamente para o público de casa entender, você está me dizendo que você opera desse, o Gustavo comprar um apartamento e falar assim, Charlie, quero que você faça a gestão para mim, e eu não vou me preocupar com nada, você vai me entregar todo o final do mês ali um resultado na minha conta, não preciso me preocupar com absolutamente nada dessa gestão, captação do hóspede, nem nada, mas também vocês têm como cliente, hoje como parceiro, vamos dizer assim, os fundos que têm um prédio inteiro, que tem um conjunto grande um volume alto de imóveis e falam assim, olha, vocês Charlie, vocês vão fazer a gestão desses meus imóveis que um fundo imobiliário ou algo do tipo assim, correto? É Exatamente. isso. Exato. A locação, ela tem, acho que uma particularidade quando se compara com outros segmentos, né, logístico, comercial, que você tem que tratar com diversos inquilinos com Uhum, certo grau de rotatividade, né? Então você precisa ter um operador dentro dessa história para cuidar de todo esse dia a dia, que é bastante intenso. Então, dentro disso, a gente percebeu que muita gente olhava para o mercado imobiliário e querendo entrar, investir e, de alguma forma, surfar a onda desses novos formatos de locação, que potencialmente podem entregar um uhum, resultado bom, superior até a locação tradicional, só que demanda um trabalho muito grande no dia a dia, sim. seja de captar cliente, seja de realmente atendê-lo, né, depois da locação, cuidar da unidade e tudo mais. Então a gente vendo essa oportunidade, a gente viu que tanto aquela pessoa física que compra aquele apartamento, eventualmente até com um meio de subsistência, aposentadoria em alguns casos, como também era uma dor dos grandes fundos que Uhum. também demandavam um operador e eles não teriam escala suficiente para ter uma operação própria. Então demandariam ter um operador, uma empresa profissional para fazer esse dia a dia. Então, quando você perguntou, se tivesse uma unidade, se comprasse uma unidade, se a gente operaria, eu diria que sim e não, depende. Se for um empreendimento onde a gente vai atuar e teremos volume de Seria mais unidades, unidades para facilitar a sim, operação, né? exatamente. Então, tem gente, empresas que atuam de uma forma mais pulverizada e se desenvolveram muito nesse caminho. A gente foi para um outro modelo, tentar cada vez mais ter concentração e, como você falou, eventualmente administrar o Isso gera empreendimento como um todo. eficiência nela. Acho que numa operação Exatamente. dessa complexa é uma boa analogia. Uma coisa é você ser um gestor que vai fazer uma gestão de aluguéis comerciais, como uma laje de escritórios ou um galpão. A troca do tenant, do inquilino, ela é muito menos frequente, as demandas não são tão intensas, enquanto, por exemplo, com vocês, eu imagino que se deu um problema que acabou a pilha do controle remoto do ar-condicionado do cara, ele vai lá ligar e falou, ó, cadê o meu ar não está funcionando, a minha televisão não está ligando, você tem que providenciar uma bateria nova para o cara, É tal. isso. Se você tem um portfólio pulverizado pela cidade, ainda mais São Paulo com o trânsito atual, por exemplo, né, acho que gera uma ineficiência operacional muito grande para vocês e eu entendo que vocês estão muito focados nessa eficiência. Isso é exatamente o que você falou. Esse dia a dia ele é bem intenso e se eu não tiver um modelo onde eu consiga ter essa eficiência, o negócio ele não fica de Uhum, pé, né? Então hoje a gente tem um empreendimento de 200 apartamentos e tem alguns de 10 apartamentos, 12. ok. Então
são operações bem distintas, demandas bem distintas, e a gente vê existe naturalmente uma dificuldade muito maior nessas operações menores de você conseguir ter esse nível de serviço, né? Porque tem uma demanda eventualmente de um É, cliente que você precisa resolver assim, imediatamente, e você não tem uma pessoa em loco é. para sanar o Isso problema. impacta a satisfação do cliente, que impacta a avaliação, a referral É e isso. impacta a operação como um todo. Só para dar uma noção para quem está assistindo a gente de big numbers, assim, os números de vocês e praças. Quantos apartamentos sob gestão? Se puder dar uma noção de taxa de ocupação, que praças que vocês estão atuando atualmente, para onde vocês pretendem ir, para dar uma contextualizada. Legal. Hoje a gente tem aproximadamente 3.500 apartamentos contratados, desses 2.500 já estão em operação. Nesse nosso formato, principalmente quando a gente tem essa parceria com a construtora, primeiro a gente desenvolve essa parceria com a consultora e com o respectivo empreendimento, e no decorrer do desenvolvimento do empreendimento, a gente vai assinando com os proprietários. Então a gente tem muito prédio que está em desenvolvimento, em construção, Uhum, e que a gente que nem está nessa conta, e à medida que esse prédio vai ficando pronto, vai se intensificar. Então, todo dia esse número vai mudando de uhum. assinatura, né? E já vão naturalmente as operações também vão começando. Mas hoje a gente tem esses 3.500 apartamentos contratados. O grande parte disso é em São Paulo, né? Então, um pouco mais, 90% em São Paulo, mas a gente já tem uma operação em Porto Alegre, a gente tem uma operação no Rio que vai ganhar um corpo bem interessante. A gente vê o Rio uma praça muito boa, e o mercado imobiliário lá começou também a se reforçar e desenvolver produtos Uhum. com essa vocação. Claro que é uma realidade um pouco diferente de São Paulo, que aqui você vai ter prédios de 300, 400, 500 apartamentos. Uhum. No Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, a realidade é um pouco diferente, são empreendimentos menores, mas que trabalham tickets muito grandes. Então tem o Rio de Janeiro, a gente tem já empreendimento já em parceria em Florianópolis, Itajaí, então essa região de Santa Catarina também é algo que a gente tem visto aí com bons olhos para o futuro. E Goiânia, que a gente já tem parceria e estamos também olhando para Brasília. Ainda não temos nada oficializado, mas a gente também está olhando para essa praça. E oportunamente tem chegado, né, bastante coisa. E é um dos grandes desafios nossos é saber falar não, saber onde focar. Então, o Brasil ele é muito grande, mas a gente uma das questões que é sempre que são importantes para o nosso negócio é foco, porque, como eu disse, a operação ela é desafiadora, né? E não é só o dia a dia, eu preciso trazer receita, ocupá-las, né? Que hoje, né, até respondendo a sua pergunta, a gente tem próximo de 80% de ocupação. E então eu vou desenvolver uma nova praça, eu preciso ocupá-las, eu preciso dar atenção, eu preciso garantir a qualidade da experiência do cliente. E eu não consigo, se eu quiser assinar em cada lugar, ter um monte de unidade, é muito mais difícil conseguir garantir essa qualidade da operação. Hoje a gente vai com muito cuidado, olha com muito cuidado a expansão geográfica e tenta focar em menos praças e ter mais volume em cada uma delas. Então, por Interessante. isso que nosso crescimento, ele, principalmente fora de São Paulo, ele vai com bastante cautela. Interessante. Eu imagino que se você comprometer a sua entrega para o seu cliente, se você tem um nome a zelar, tem que construir de fato essa reputação e é um investimento que vai para além da operação só, né? Você tem que investir talvez em patrocinar eventos ali perto, criar uma marca nessas regiões também que você está expandindo, né? É um belíssimo desafio. Agora, uma coisa que a gente ouve, a gente tem tratado muito desse tema de locação aqui, da locação flexível, é que alguns analistas, alguns números dão conta que talvez a gente esteja tendo uma oferta bem sólida, bem forte de moradias que vão ser destinadas para esse aluguel flexível. Eu tive a oportunidade semana passada, de há poucos dias, conversar com o Chief Economist daquela plataforma AirDNA, que mede especificamente para o Airbnb a demanda, oferta, ticket médio, etc. E ele disse que São Paulo e o Brasil como um todo é uma das praças que mais eles têm observado o crescimento de Airbnb, junto com Dubai e os Emirados Árabes ali, que são as duas praças que mais crescem a oferta de novos imóveis sendo colocados na plataforma. No Brasil, ele me deu um número lá por cima que esse semestre
comparado, esse primeiro semestre de 2025, comparado com o ano anterior, com o primeiro semestre aumentou em 31% a entrada de novos imóveis. No ano passado inteiro também foi na casa de 30% aumento de oferta. Mas ele entende que ainda tem espaço para muita coisa. Na leitura dele, assim, olha, está longe de um pico, de um patamar. Quando a gente desce aqui para São Paulo, falando São Paulo especificamente, quando vocês estão com uma atuação de 90% dos seus imóveis, a gente nota algumas praças, alguns lugares que eventualmente têm tido uma performance não tão satisfatória. Como é que você analisa esse mercado? Você se preocupa com o volume de oferta indo para o mercado, tanto para o investidor, pessoa física que está assistindo a gente, que comprou o imóvel dele, que vai colocar para uma gestão sua ou de algum competidor, bem como aquele que pretende desenvolver um empreendimento imobiliário aqui e está considerando fazer algo focado para o short stay ou mid, ou alocação flexível. Qual que é a sua análise desse mercado? Esse é um ponto que sempre gerou bastante preocupação, né? Desde que a gente começou a empresa e sabendo como o mercado estava desenvolvendo produtos em grande volume, né? Sempre nos questionavam também, né? Até onde vai ter super oferta, vai acabar todo mundo sofrendo e vai passar por anos e anos aí sei lá, com alta ociosidade e tudo mais. A gente, né, eu tinha um viés, né, e uma preocupação aí muito grande lá atrás, mas o que eu tenho visto e que me deixa hoje bem otimista em relação ao mercado é que, de alguma forma, tem se destravado algumas demandas para esses novos formatos. O que eu quero dizer? A demanda tem crescido bastante e segmentos e pessoas que antes nem pensavam nesse formato de locação Uhum. hoje estão olhando para ela. Então, você vê empresas alocando colaboradores em unidades como a nossa, né? Justamente porque um hotel não atendia bem, caro, e você não consegue ficar muito tempo, você não conseguia alugar um apartamento sem mobília, porque você precisa alocar o colaborador e fazer contrato de 30 meses. Então, essa alocação intermediária, ela passou a atender muito bem vários segmentos. Então, pessoas que vêm fazer um curso, vêm em tratamento de Uhum. saúde, né, vem para eventos. Então, a gente tem visto que está tendo cada vez mais um conhecimento, né, do cliente final em relação a esse tipo de solução Uhum. e a demanda tem crescido bastante e eu acho que vai destravar ainda mais, né? Um dado interessante que até me pegou de surpresa, porque esse é um segmento que a gente fala muito de digitalização, tecnologia e tudo mais. Então a gente acho que acreditávamos que seria algo muito nichado, que atenderia aquela pessoa de 20, Jovem, 30 geração anos, né? Z. Hoje a gente tem mais de 40% das pessoas são acima de 42 anos, Interessante. né? Então, a gente tem gente de mais de 60 anos se hospedando nas nossas unidades, né? Que tem que ir lá reservar pelo celular, WhatsApp, reconhecimento facial, E né? vai. E funciona. Então, existe, acho que ainda uma maturação, né, Uhum. do segmento, que acho que isso vai destravar bastante. E, ao mesmo tempo, mas ainda assim, existem regiões onde esse aumento de oferta pode ser um pouco mais preocupante, né? Eu Uhum. acho que é natural. E aí a gente vê duas coisas interessantes. Uma que vai ficar mais difícil para aquele operador individual, aquela pessoa que tem poucas unidades, porque aquelas plataformas de vendas, como você vai falar de um Airbnb, uma Booking, deixa de ser suficiente, só que ele não tem capacidade, né, estrutura para poder buscar outras demandas. Captar. Então a gente tem um time de vendas justamente para isso. Então a gente vê que tende a acontecer uma profissionalização do setor. E outra coisa que também é interessante é que a gente vê meio que o mercado se ajusta um Uhum. pouco. Então, as locações, a pessoa que hoje está colocando apartamento para locação mais curta, vê que o resultado não está sendo satisfatório, vai mudar para uma locação tradicional, ou eventualmente vai vender para alguém que vai morar. Então, a gente percebe que, de alguma forma, o mercado vai se ajustando. Então, quando eu olho especificamente a nossa operação, a gente vê que ano versus ano, a gente conseguiu crescer a receita nos nossos apartamentos, Uhum. né? Então,
isso mostra que esse aumento de oferta a gente está conseguindo compensar com esse profissionalismo, com esse desenvolvimento de equipe de vendas, né? Como você comentou, patrocínio de eventos, uma série de investimentos que a gente faz, até de marca também, Uhum. para poder capturar mais clientes e isso tem surtido efeito. Ainda tem muita coisa para acontecer, então a gente tem visto que ainda tem muito produto, né, sendo desenvolvido, principalmente aqui em São Paulo, mas eu acho que o mercado ele vai se ajustando e você tem hoje muitas soluções, muitos formatos diferentes de locação, perfis distintos de clientes. Eu acho que, de alguma forma, esses produtos estão facilitando a moradia, são empreendimentos, via de regra, próximos de transporte público, então facilita deslocamento. Então tem uma série de fatores que vão acabar fazendo com que pessoas queiram morar nessas unidades, né? Que a gente fala muito desses estúdios, né? Queiram morar nessas Uhum. unidades, ao mesmo tempo, pessoas queiram utilizá-las para prazo curto, vai ter gente que usa para prazo mais longo, Uhum. então acho que tem um mix que pode se ajustar, mas que no Perfeito. final continua saudável o setor. É interessante notar que quando você analisa o lançamento de novos hotéis, por exemplo, é, é muito baixo. E a demanda para hospedagem, e nesse caso de curta duração, sei que vocês trabalham com diversos tipos de locações, mas ela não tem uma capacidade de absorver a demanda que está entrando. E uma coisa que você falou que eu acho que vale a pena reiterar, mesmo que eu tendo a concordar, é quanto mais competitivo vai ficando esse mercado, mais vai se profissionalizando e melhor vai sendo a experiência que nós, operadores, que os operadores como um todo, precisam entregar para o cliente. E uma experiência melhor gera aquele boca a boca, aquele referral que a gente fala, né? É muito comum, né? Antigamente eu lembro que eu falava se alguém você já ficou em Airbnb ou você já ficou, né, o termo Airbnb para o cara e nem todo mundo falava. Hoje em dia, todo mundo conhece já o conceito de ficar hospedado no Charlie. Ou, né, é bem comum. Às vezes eu me surpreendo com pessoas de mais idade do meu meio de relacionamento que ficam hospedados, que vão viajar para Londres e vão buscar um short stay, que vão viajar para São Paulo, que estão vindo para cá e estão ficando no Charlie. E você pensa que aquele cara que gosta de chegar, ter o hotelzinho, tudo arrumadinho, fazer o check-in. Não, eles estão mais abertos mesmo a isso, né? Agora, um contraponto a isso, assim, ou um outro desafio também que existe, quando a gente olha para as experiências fora do Brasil, e tem algumas praças como, por exemplo, a Madrid, mais recentemente, Lisboa, um ano e meio atrás começou mais essa conversa forte, é que pegar esse número de unidades e dedicar ao aluguel, à locação flexível, impacta o preço do aluguel tradicional do morador de São Paulo, empurra ele para as periferias e causa o aumento do aluguel. Eu sou bem crítico a isso aqui, acho que quem me acompanha nas redes aí sabe que eu falo bastante disso aí, né? Porque existe, por exemplo, em Portugal, limitações para Airbnb cada vez maiores. Em Nova York, as limitações causaram um aumento muito forte dos preços das diárias dos hotéis. Em Madrid, está causando uma série de consequências já também. Como é que você vê esse cenário e você tem medo disso chegar no Brasil? Acho que essa discussão de regulamentação desse formato de locação, essa locação mais curta, acho que sempre teve, vai continuar tendo. Acho que eh, lá fora tem uma motivação distinta das discussões que tem aqui. Uhum, Então, lá fora, né, como você falou, fala muito dessa gentrificação, então de você tirar as pessoas dos centros urbanos e migrarem para a periferia por conta de valores, né, exorbitantes aí de locação. O que a gente vê, olhando aqui, principalmente em São Paulo, que é um pouco onde está começando e desenvolvendo mais forte isso, que primeiro, esses formatos de locação, São Paulo tem muito produto sendo desenvolvido. uhum, Coisa que nos outros locais você não tem espaço. não. Então, lá você realmente tira, a pessoa faz uma escolha e acaba tirando a pessoa que seria o morador definitivo, que ele acaba indo para a periferia. Aqui você tem produtos novos sendo Uhum, desenvolvidos e uma fração dessas unidades estão sendo destinadas para esse formato de locação. E eu acredito que se não houvesse esse formato de locação flexível, short stay, mid stay,
você realmente poderia causar um dano até ao mercado, porque você jogaria muito para baixo os valores de locação, o que prejudicaria também esse proprietário. Então, de alguma forma, esse formato de locação, eles contribuem para manter os valores de aluguéis, de certa forma, saudáveis. Então, eu não acho que essa discussão de gentrificação vai chegar aqui, eu não vejo isso. O que existe de discussão aqui é muito de regulamentação, né, condomínio, né, convenção, discutir pode, não pode, é, se é uso residencial, não é? Então, acho que é outra esfera de discussão, né, questão tributária. Então, eu acho que vai se ajustando também. Uhum. Então, acho que já tem tido várias conversas, tem várias coisas sendo tramitando. Mas é algo que te Existe. preocupa? Essa discussão especificamente jurídica tem impactado, por exemplo, uma operação sua que o prédio do dia para a noite decide caminhar para ir para outro lado, impacta a operação? Tem acontecido isso? Ou Assim, menos hoje em dia? pontualmente, é bem pontual. Hoje a gente nunca saiu de nenhuma operação por conta disso. Já tivemos situação assim, pontual, assim, uma, para ser sincero, né, onde temporariamente tivemos que suspender, mas que foi revertido. Então, o ruim da história é que fica uma situação, às vezes, pode ser um pouco frágil, né? E essa Uhum. assim, insegurança jurídica não contribui para o negócio, né? Para o setor como um todo. Então, para a gente, quanto mais tivermos clareza do que pode e não pode, melhor, porque você sabe para onde ir Uhum. sem medo, né? Sim, Então, hoje eu não tenho esse receio de legal. realmente ter algo sistêmico, proibição sistêmica, restrições significativas, mas acho que vão ter algumas discussões em relação a isso que vão se ajustar e tá tudo certo. Eu acho que como eu falei, é um negócio novo Uhum. e a legislação acaba sempre correndo um pouco atrás para tentar entender e ver como se adequa para minimizar aí os impactos. Salvadas as devidas proporções, eu me lembro quando surgiu o Uber no Brasil. Naquelas discussões que falava-se muito que não podia, dos protestos dos taxistas. Eu lembro até de uma vez que eu cheguei em Guarulhos, vindo de Londres, tava tendo uma briga, cara, dos taxistas com os Ubers ali, uma pancadaria, né? E aquilo suscitava também muitos debates. Eu lembro as pessoas me falando, mas você. E na época eu usava muito Uber em Londres e não tinha aqui ainda. Mas você não tem medo dessa insegurança? E hoje em dia as pessoas às vezes me perguntam, mas e o Airbnb não é perigoso? O short stay, mas você mora num prédio que tem Airbnb, né? E a gente tem uma operação pequena, mas a gente faz, sei lá, 3.000 noites por ano dentro da Sofia Homes, que é a nossa pequena operadora. E eu tive um incidente até hoje, nos últimos 24 meses, porque já foi no retrasado. Um incidente sério que foi dentro do meu apartamento, inclusive, que o seguro cobriu totalmente. Mas eu costumo dizer que, olha, é a mesma coisa de dizer que o Uber é inseguro, né? Como tudo existe risco na vida, mas esse nível de dúvida que suscita nos moradores, etc. Não sei se vocês enfrentam isso dentro de alguns prédios. Eu acho que não, porque você já pega um prédio inteiro, né? Mas tem um aspecto do valor desse imóvel. Um imóvel que você pode explorar com aluguel tradicional ou com aluguel flexível, ele certamente tem um valor maior de mercado do que um imóvel em que você tem a capacidade sua de usufruir da renda desse imóvel congelada por uma regulação do uso desse patrimônio. Você participou de algumas conversas desse tipo já? Quando a gente tem um empreendimento inteiro, realmente é uma situação bem Diferente. distinta, né? O desafio sempre quando a gente tem lá 20, 30, 40, 50% do empreendimento e convive com moradores, né? Proprietários moradores ou Uhum. inquilinos, às vezes gente de outras também operadoras. E aí a convivência é um negócio que tem que se acertar. E o que a gente vê, mesmo proprietários que não têm unidades nesse formato de locação, pessoas até que moram lá e que são favoráveis a esse formato de locação, elas têm essa preocupação realmente de você travar isso e realmente desvalorizar o empreendimento e a sua unidade. Uhum. Porque quanto mais travado, né, e reduzindo as possibilidades de alguma forma, a Utilizar, né? utilização do apartamento,
né, a tendência é que você, né, perca liquidez, até porque você vai ter um prédio do lado que não vai ter essa restrição. Uhum. Então, na hora de um proprietário comprar, ele vai escolher qual. Então, essas discussões, elas, assim, elas têm acontecido, mas hoje a gente já tem percebido, isso eu acho que é importante, porque lá atrás as incorporadoras lançavam esse tipo de produto, mas não tinham muito conhecimento de como seria depois a operação. Então, na convenção, principalmente, não era pensado em todos os aspectos importantes que já precisava pré-definir para minimizar esses impactos. Sim, Então, hoje em dia, a gente vê já uma preocupação maior das incorporadoras de desenhar melhor o produto, né? Pensar tanto o aspecto técnico das áreas comuns, sim. restrições, né? Ter áreas técnicas de suporte à operação, como também ter clareza, ó, pode, não pode, né? Se pode, As né? regras, né? Exato. Então, para mim, isso tendo já pré-estabelecido, a pessoa compra o apartamento já sabendo Uhum. de como será a operação futura. Claro que você tem regulamento interno depois, que vai reger algumas outras regras, mas você já tem clareza do que vai poder Você ou não parte de pode. uma base sólida É e isso isso, mitiga muitos problemas lá na é isso. frente, né? Então, como eu falei, é uma maturidade do setor. É uma O, visão muito boa essa é, sua, eu gosto. o duro é que é tudo longo prazo. Então, um empreendimento que hoje você está É, lançando é o que vai ficar pronto daqui 3, 4 anos. E o que está sendo entregue agora é o que realmente foi lançado há 3, 4 anos atrás, que não necessariamente foi pensado em tudo isso. Então, a gente tem que atuar nisso. Empreendimentos que já foram bem desenhados, né, nesse aspecto, foi pensado em tudo, e empreendimentos que não tinha ainda todo esse conhecimento. E a gente saber como atuar. O que é importante dentro do nosso negócio é muito essa proximidade, esse relacionamento com a gestão do prédio. Então, sindicância, o gerente predial, eventualmente o conselho. Então, a gente tem um time de relacionamento que legal. condominial. Então, que participa de assembleias, que faz visitas, conversa, vê o que a gente pode ajustar ou não. Hoje a gente tem visto que a tecnologia ela é um grande aliado para esse tipo de coisa. Então, um exemplo, você vai, imagina que você tem entrada e saída com uma certa frequência no É. empreendimento, de clientes novos. Se toda hora você tiver que acionar portaria, ver cadastro, é uma baita Uhum. dor de cabeça para o prédio. Então a gente já tem uma solução que integra com reconhecimento facial na portaria. A gente, em alguns casos, oferece até coloca um tablet dentro da portaria justamente para minimizar o impacto para o dia a dia do prédio. Então Legal. tem muita coisa que a gente está testando, né? Como você falou atrás, testando, vendo o que funciona, o que não funciona, para realmente ter uma operação fluida, que isso é benéfico para todo mundo. Então a gente tem investido muito Legal. em todos os aspectos e muito voltado, baseado nessa proximidade que a gente tem com os prédios para entender as demandas, os desafios e a gente vai ajustando. Não, o nível de complexidade dessa operação é absurdo. Pouco que eu conhecia, é assustador assim, e tiro o chapéu para vocês conseguirem fazer tantas unidades aí nesse nível de entrega. Vamos falar um pouco de mercado imobiliário como um todo, dos mitos que existem no mercado imobiliário. Eu gosto sempre de perguntar aqui para os meus convidados que mitos ou que mito ou que verdade do mercado imobiliário que está dada e está posta aí e que vale a pena a gente repensar um pouco. Tem alguma coisa que te vem à cabeça sobre alguma verdade ou algum mito que tá aí que é a hora da gente começar a pensar, por mais que a gente não tenha as respostas absolutas, mas que a gente possa gerar dúvidas? O que eu ouço bastante, né, a gente vê que tem muito aquele investidor imobiliário que quer ter o tijolo e ter a matrícula, né? Então, o que a gente e acho que tem muito ainda esse receio de você ser dono do imóvel, mas via outro veículo, como um fundo, por exemplo, né? Então, acho que tanto que a nossa operação com o investidor pessoa física, com tijolo, ela é muito relevante. Então, acho que ainda existe um mito, não sei se é o melhor termo, mas de que você precisa necessariamente ter a matrícula, né, daquele imóvel, ser dono daquilo, para realmente você ser dono do ativo, né? Você pode ter outros veículos que vão ter uma gestão profissional, vão ter outro tipo de acompanhamento, governança, que vai dar uma certa liquidez também para Uhum.
Até para mais esse investidor, liquidez do que ter a matrícula e né? travado no imóvel todo. Então, eu acho que isso é uma mudança importante para o setor. Não vai acontecer amanhã, mas acho que aos pouquinhos vai. Tanto que a gente tem visto cada vez mais fundos imobiliários crescendo, né? Há 3, 4, 5 anos atrás, acho que não devia ter É praticamente verdade. nenhum. Hoje a gente já começa a ver, mas ainda tem uma oportunidade gigante desse segmento, nesse setor crescer. E o ponto de partida é a pessoa entender que tem formas diferentes de você ser dono do imóvel, que não necessariamente você ter o papel. Perfeito, perfeito. E quando você olha para o todo, para o mercado como um todo, a gente percebe mudanças graduais. Acho que os fundos imobiliários é perfeito. Eu lembro 10 anos atrás, 15 anos atrás, era incipiente esse mercado aqui e era muito dependente do capital estrangeiro. Os investidores internacionais nos fóruns do GRI eram os procurados por todos e todo mundo queria falar com eles, etc. Hoje em dia, as grandes transações que acontecem com capital doméstico e muito por conta desses fundos. Então, ainda bem que a gente desenvolveu eles e vai ter muito mais para ser desenvolvido ainda. Se o momento atual dos 15% da Selic aí é um momento mais desafiador, eu acho que ninguém está olhando para o mercado imobiliário de curto prazo apenas, né? É médio e longo prazo aí. Mas quando você vê as transformações que vêm para fundos imobiliários, a parte de escritórios também, como se mudou para serviços, para aquela experiência do cliente, a parte de hotelaria também se transformando bastante, a parte residencial com serviços e tudo que está sendo repensado. Antigamente era uma loucura você pensar que você ia alugar um apartamento, as condições para você alugar, de fiança, da rigidez do aluguel, né? Não é tão longo isso. 10 anos atrás era isso, né? Isso mudou absolutamente, né? A gente às vezes está tão acostumado com o dia a dia que a gente esqueceu. Mas para onde vai esse mercado? O que mais a gente pode esperar? Falam muito de blockchain, de tokenização, falam muito de outros asset classes aí que podem acontecer, do bem-estar. Tem muita coisa sendo falada. Se você tivesse que apostar para um caminho do mercado imobiliário, qual caminho seria esse? É uma pergunta interessante, né? Acho que tem muita coisa acontecendo. Acho que tem tanto esse lado mais, né, como eu vou dizer, de financeiro, né, de juntar o mercado financeiro junto com o real estate. E a gente, junto a isso, a gente vê essas transformações, digamos assim, mais amplas, né, dessa mudança do ter, né, pelo utilizar, né, que é no caso da quando a gente fala dessa Uhum, locação. Então, que eu vejo de forma ampla, assim, aí é bem macro, é muito isso vai realmente ter, já está acontecendo e vai ficar muito forte a mudança para alocação, independente do segmento, né, se é short ou long stay, mas isso acho que vai ganhar uma força extremamente grande. O multifamily vai passar a ser algo falado no dia a dia, e hoje o cliente não entende ainda isso. Então, o cliente final, ele não entende que isso é um prédio operado por uma empresa, e não entende, às vezes, os diferenciais disso versus uma unidade de um proprietário individual. Então, o que eu vejo macro é essa grande transformação na alocação e uma carência de soluções que, de alguma forma, contribuam para esse desenvolvimento, que não só exclusivamente a operação. uhum, Então, hoje você tem, né, assim como a gente, vários operadores dentro do setor, cada um com um determinado nicho, mas você tem uma série de serviços correlatos que ainda precisam ser desenvolvidos para acompanhar isso. Então, hoje, um exemplo que aí está muito atrelado ao nosso dia a dia você não tem hoje plataformas de locação
plataforma de locação flexível, né? Você tem operadores, mas você não tem plataformas consolidadas. Ou você tem uma plataforma exclusivamente de hotel, você tem uma plataforma de locação tradicional, mas você não tem uma de distribuição. Então, olhando muito na nossa dor e o que a gente conversa aí com outros players, realmente tem muito espaço para você desenvolver plataformas de distribuição e aí também, olhando o nosso dia a dia, de ter cada vez mais profissionalização dos prestadores de serviço para esses operadores. Então, seja de governança, seja de Uhum. manutenção, acho que esse dia a dia que a gente vê lá fora já muito profissionalizado, Tende a chegar aqui também, né? acho que isso vai acabar chegando. Então, eu não estou falando de tecnologias disruptivas nesse O caso, né? básico. Mas é o básico. E eu acho que às vezes quem conseguir entender isso e conseguir atender tem, eu acho que um mundo para crescer. Eu vejo isso. Aquela velha receitinha de bolo de fazer o básico, bem feito, com É consistência, isso. plugado nesse ecossistema em É isso. transformação que a gente encontra aqui no É imobiliário. isso. Eu queria falar um pouco, caminhando aqui para a reta final nossa, do conceito de sucesso para você. Eu acho que o conceito de sucesso para líderes como você, ele talvez se transforme ao longo da vida, né? Com família, com desafios profissionais, com experiências, frustrações, vitórias e derrotas. Hoje, o que é sucesso para você? Empreender é um negócio complexo, difícil. O dia a dia ele é bem intenso, né? São altos e baixos, e tem que saber lidar muito bem com isso. É, e para mim, hoje, né, pessoalmente, né, como sócio, a gente não criou o Charlie como uma simples oportunidade de mercado e que tivesse um- uma estratégia de saída, não, vamos fazer isso para pegar e eventualmente monetizar e partir para a próxima. Acho que a gente viu que existe uma transformação dentro do mercado e a gente quer atuar nisso e realmente contribuir bastante para esse desenvolvimento. Então, hoje, o que para mim vai ser a mensuração de sucesso, é a gente conseguir realmente ser referência como marca Uhum. em qualidade da experiência para o cliente, seja o cliente final, o usuário, o inquilino, o hóspede, seja o investidor. Então, para mim, eu olho muito o sucesso do ponto de vista do cliente. Para mim, porque se você tem esses dois, né, stakeholders, né, essas duas partes muito bem atendidas, você vai, Ela se resolve, né? vai resolver. Você vai crescer, pode ser no ritmo X, ritmo Y, não importa. Vai para outras praças, aí dá para brincar e ver para onde seguir. Mas o ponto de partida é você ter o cliente satisfeito. Então, hoje a gente tem investido bastante para realmente melhorar todos os nossos indicadores. E para mim, eu chegar no indicador que a gente almeja, atingir a meta em relação a isso, para mim vai ser para mim, o símbolo do sucesso, né? Eu conseguir, cada vez mais tem acontecido isso, né? Você encontra pessoas, né? Você mesmo sendo cliente, cada vez mais pessoas utilizando. Assim, é um prazer você ouvir isso, né? Você vai. No outro dia eu estava numa festa infantil, né, da minha filha, e aí conversando com o pai, ele explicando o que eu fazia, ele falou, nossa, como assim? É o Charlie, né? Inclusive tem um funcionário meu, né, um colaborador da empresa, que está lá agora, numa unidade sua. Eu falei, nossa, não é possível. Então, quando você começa a ver isso ganhando corpo, né, essa proporção, que eu imaginei que demoraria muito para acontecer, já é uma grande satisfação. Eu acho que a gente realmente se consolidar como uma referência para o cliente, aí para mim esse é o melhor símbolo do sucesso aí para o negócio. Excelente. Quando você olha para o mercado, você tem competidores, você tem outras empresas que oferecem serviços bons também, que competem com vocês pelo mesmo mercado, pelo mesmo cliente, pelos mesmos clientes. O que você entende que faz o Charlie diferente do que tem no mercado? Eu diria que foco.
Eh, Quando você está desenvolvendo um negócio novo, e dentro de um setor novo, tem um monte de oportunidades, que acontecem. Seja, como eu comentei, de expansão geográfica, seja de formatos diferentes, seja de serviços correlatos, assim, sempre coça para você tentar explorar alguma coisa. E chegam oportunidades diversas. E eu acho que o que a gente tem aprendido bem é, ok, o que, que a gente quer, o que, que a gente vai fazer nos próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos. E tentar, claro que sempre a gente tem que, como você falou, vai acertando, vai errando e vai ajustando. Uhum. Mas tem uma clareza Caminho, da né? direção. Então, se você olhar o Charlie, quando começou, para o que é hoje, mudou muito pouco do ponto de vista de modelo de negócio, né? O cliente final, ele não vai falar, nossa, o Charlie não tem nada a ver com o Charlie, né, de 5 anos atrás com o Charlie de hoje. Ele não vai falar isso, né? Ele vai ver uma evolução, vai ver melhorias, né, vão ver alguns ajustes, mas ele vai entender o que o Charlie faz. Então, se você me perguntasse, né, igual você perguntou no começo, o que, que o Charlie faz? Há 5 anos eu ia falar exatamente a mesma coisa. Então, esse foco nosso, ele, na nossa visão, é uma das coisas que contribuem para o sucesso. Né? Perfeito. Isso mas é difícil. É difícil. E a gente erra, a gente já fez besteira, mas sempre coisas pequenas que você consegue ajustar. Então, Mas hoje a gente está bem centrado. isso é um padrão. Eu tenho a oportunidade de conversar com CEOs como você em vários lugares e eu percebo exatamente, não um padrão, mas eu percebo que é um grande desafio de vocês poder falar, saber falar não para uma série de coisas, porque você está numa posição que você tem um acesso a uma base grande de clientes, que você tem uma base grande de investidores ali. Então, a tentação de você acessar esse cliente para mais produtos, para mais serviços ou para expandir demais a praça, e aí você pecar na qualidade, você pecar na sua entrega e nessa construção de relação, ela é muito grande mesmo. Então, é um desafio. Imagino esse desafio seu. Mas eu queria aproveitar aqui também para perguntar um pouco se tem alguma praça no mundo, algum país, algum mercado que te inspira mais, quando você quer buscar inspiração de produto ou de algo a mais para a empresa de vocês. Tem alguma praça que você fala assim, cara, os caras mais desenvolvidos estão ali e é ali que eu tento viajar para lá, ficar hospedado neles? Tem alguém no mundo que você acha que é state of the art, que vale a pena a gente acompanhar? É, esse é o segmento que ele é novo não só aqui, mas no mundo inteiro, né? E as empresas lá fora também estão se provando. Uhum. Então, assim, é Difícil, né? interessante isso. A gente tem bastante referência. A gente eu procuro viajar, conhecer recentemente, né? Até tava de férias, mas costa, né? Você tá empreendendo, você... aí eu falo, ao invés de ficar no hotel, eu vou ficar num outro player. Então, eu estive em Londres e ainda fiquei em 2 lugares diferentes, né? Minha esposa às vezes quer me matar, mas justamente para entender a experiência. E a gente hoje tem visto, tem players relevantes, então, players com uma atuação na Europa, aí tem alguns que têm uma atuação muito grande na Alemanha e que têm expandido, né, para algumas outras praças, seja na Inglaterra, Itália. Então, Europa, de forma geral, você tem players já num outro estágio de desenvolvimento. E o mercado também imobiliário, acho que é uma atuação bem diferente do nosso, né? Não é esse modelo investidor individual, é Uhum. outra história. Mas eles estão evoluindo bem, então a gente se inspira muito nas soluções visando a experiência do cliente, então a experiência digital, né, de toda a interação com o cliente, a gente se inspira bastante. E tem um desses players também que tem a atuação também nos Estados Unidos, né? Então, naturalmente, os Estados Unidos tem vários Referência. lugares, apesar de ter restrições em algumas praças, você tem players lá que estão bem desenvolvidos. Então, hoje a gente vê que é natural, né? A gente olhar para esses 2 lugares e ver o que, que a gente pode extrair. O grande desafio dentro disso é que a realidade é muito diferente da realidade local, né? Então, você tem que entender bem o que, que você consegue extrair
que faz sentido para cá, Uhum. né? Então, hoje, como eu comentei, toda essa parte olhando experiência do cliente e até alguns aspectos de eficiência operacional, entender um pouco o backstage deles, a gente tem conversado, a gente tem uma certa proximidade com alguns desses players, né, para justamente entender Legal. as diferenças. E até foi um negócio interessante que muitas dessas empresas são empresas que têm capital de fundos de venture capital, então ainda estão investindo, crescendo, não tem geração de caixa. E na hora que comentei que a gente já está num cenário já no azul, com o volume de unidades que a gente tem e tudo mais, e estando há menos tempo no mercado até do que eles, acaba surpreendendo um pouco, né? E então a gente tem um pouco mais esse pé no chão nosso, esse foco contribui para isso, né? Legal. Mas tem bastante coisa legal acontecendo fora, e com certeza muitas coisas cedo ou tarde também acabam vindo para cá. Você tocou num ponto muito importante. Ao longo dessa conversa, você falou dos desafios de empreender. Eu adicionaria empreender no Brasil, porque quando você olha lá fora, a disponibilidade de crédito, seja para dívida ou para equities via VC ou fundos de private equity, mas dívida principalmente, é muito mais simples, né? Você imaginar a dificuldade que no Brasil funding, né, para mercado imobiliário, isso aí você pode falar de multifamily, loteamentos, mercado residencial, exceto Minha Casa Minha Vida, todo mundo com uma dificuldade grande de funding, por isso que eu respeito muito. A gente dentro do GRI tem membros de mais de 100 países, mas não é porque eu sou brasileiro não, mas aqui o desafio ele é maior mesmo, então por isso eu quero parabenizar você aí pela jornada até aqui, desejar que essa jornada continue sendo de muito sucesso, agradecer sua participação aqui. Não é fácil fazer o que vocês fizeram até aqui, eu tenho plena convicção que tem sido uma jornada de muito trabalho e desejar sorte, porque eu acho que vocês precisam também aí estar sempre inspirados e fico feliz de ter você com a gente e sigo sempre à disposição. Muito obrigado pela presença. Né, eu que agradeço bastante, acho que o Jair tem sido um grande parceiro, né, e contribuindo bastante para o desenvolvimento do setor, né, a gente vê, né, vários fóruns que vocês criam para discutir determinados assuntos que também 3, 4 anos atrás não tinha, então residencial para renda, Sim, né, que é um fórum super bacana e trazendo grandes players para discussão, e a gente tem visto realmente uma participação e pessoas novas, né, aparecendo. É, então, isso é essencial para o desenvolvimento do negócio. Acho que vocês estando junto com a gente, com certeza ajuda bastante. A gente está bastante animado, né, com o negócio, apesar de ser desafiador. Dá um prazer ajudar a construir um negócio e no Brasil, né? Então, de alguma forma, tentar contribuir para o desenvolvimento do país, né? Então, acho que esse negócio de empreender, de alguma forma, tem um lado, né? Social, né? Quanto a gente está envolvida, quanto que você sim. consegue melhorar o nosso país. Tem vários players super legais aqui no Brasil, né? Que vocês, né, também têm um bom relacionamento. Então, tem muita gente bacana Muita gente boa. tentando ajudar a desenvolver. É sempre difícil, mas o Brasil é isso. Quem acha que vai ficar mais fácil vai se frustrar e a gente tem que saber, acho que, ver como atuar dentro desses cenários Uhum. adversos, mas ao mesmo tempo, quando tem cenário adversos, tem oportunidade. Talvez se o negócio fosse muito mais fácil, você já teria o player de fora Exato. aqui dentro, Cria uma barreira né, também. atuando. Então, é isso. Então, se você consegue estabelecer bem aqui, fazer bem o trabalho, desenvolver boas parcerias, né, vira uma barreira de entrada também para o mercado. Então, você tem essa oportunidade de desenvolver bons players locais. Perfeito. Então, acho que essa oportunidade. Então, eu queria novamente agradecer o Prazer. Muito convite. Muito obrigado. legal mesmo estar aqui conversando com você. E Obrigado, Alan. obrigado aí também quem dedicou um tempo para ouvir a conversa. Não, quem ficou com a gente com certeza aprendeu muita coisa. Eu quero agradecer
a sua audiência, agradecer a sua atenção, deixa aqui o seu comentário. Eu sempre digo que muitas pessoas assistem, poucos de vocês estão inscritos, então se inscreve, ativa o sininho aí, isso ajuda a gente a ter relevância para o YouTube e entregar esse conteúdo que é feito com tanto carinho para mais pessoas, para que juntos a gente possa repensar o mercado imobiliário, provocar novos temas e construir uma cidade melhor e um ambiente para que a gente possa viver bem. Alan, de novo, muito obrigado e até a próxima.